Olá! Hoje vamos falar de um dos recursos mais importantes para todos os seres, é a água. Quando eu falo em água, nós devemos ter em mente a palavra hidrografia. O que significa hidrografia? Hidro quer dizer água, né? H2O. E grafia é o estudo das águas. Conhecer a hidrografia de uma região significa estudar o ciclo da água que provém da atmosfera ou do subsolo. Então, hoje nós vamos estudar a hidrografia brasileira. Este conteúdo multimídia Brasil Características Naturais traz informações sobre a hidrografia brasileira. Vamos dar uma olhadinha em uma ilustração interessante. A animação que vocês estão vendo está no conteúdo multimídia Brasil Características Naturais. Esta é uma animação de uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica, quando falamos essa expressão, o que vem na mente? A palavra rio. Mas o que significa rio? O que é um rio? Um rio é um curso de água natural, como vocês estão vendo aqui na animação. Então, este aqui é o rio principal. Este curso natural de água tem uma extensão mais ou menos considerável e se desloca de um nível mais elevado para outro mais baixo, aumentando progressivamente seu volume de água, até ele desaguar aonde? Aqui na animação está desaguando no mar, no oceano, mas também pode desaguar num outro rio, num lago. E esse rio tem características que vai depender do relevo e também do regime das águas. Então, essa aqui é uma bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é uma área delimitada por divisores de água. O que é um divisor de água? Observem aqui toda esta parte delimitada em vermelho, que estou contornando agora com azul. Então, esse aqui é um divisor de água. Lembre, se o rio se desloca de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, então eu posso dizer que um divisor de água é o ponto mais alto do terreno. Entre os divisores forma-se uma rede de captação. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu trocar de cor. Nós não temos aqui uma rede de captação? Observem aqui, ó. A rede de captação de água. Toda essa água vai convergir para o mesmo ponto, ou seja, para a vertente. Então, vejam as flechinhas indicando que a água está convergindo para a vertente. Na vertente se encontram as bacias hidrográficas com os seus rios principais, seus afluentes e subafluentes. Então, vamos limpar a imagem para vocês visualizarem melhor. Então, aqui eu tenho o rio principal desta bacia hidrográfica e tenho o afluente. Então, aqui um afluente, outro afluente. O que é um subafluente? Então, vamos fazer aqui outro desenho, né? Esses riozinhos que eu desenhei aqui menores são subafluentes do afluente do rio maior. A densidade de rios de uma bacia relaciona-se ao clima da região. Então, nós não podemos esquecer disso. A quantidade de rios que uma determinada bacia vai ter depende do quê? Do clima da região. Então, quando nós estamos estudando a hidrografia brasileira, nós vamos falar das bacias hidrográficas brasileiras. E essas bacias, a densidade de rios dessas bacias vai depender do clima que cada região apresenta.
Então, se nós estamos falando da hidrografia brasileira, nós não podemos deixar de visualizar as bacias hidrográficas no mapa interativo do Brasil. Aqui em temas, vamos selecionar a opção político e a opção bacias hidrográficas. Por que eu selecionei a opção político? Porque agora vocês podem visualizar, dependendo da região do estado onde vocês moram, qual bacia hidrográfica predomina na sua região, no seu estado. Então, o Brasil, dada a sua grande extensão territorial, né, não podemos esquecer, e também da predominância de climas úmidos. Peguem lá, caso vocês tenham dificuldade, em climas do Brasil, tem uma aula gravada sobre isso, vai lá na página do professor online. Então, lá na página do professor online, no topo da página tem duas caixinhas. Uma caixinha você escolhe a disciplina que você deseja e a outra, o tema da aula. Então, é só escolher Geografia, Climas do Brasil, caso tenham dificuldade em entender os climas brasileiros. Então, voltando aqui, dada a extensão territorial e a predominância de climas úmidos, então vamos escrever aqui. No Brasil predominam climas úmidos. E o nosso país tem uma extensa rede hidrográfica. As bacias hidrográficas brasileiras, então a bacia da Amazônia, Atlântico Norte, Atlântico Nordeste, Tocantins, São Franciscana, Atlântico Leste, Paraná, Atlântico Sudeste, Uruguai, Paraguai, todas elas oferecem, em alguns trechos, grandes possibilidades de navegação. Mas, apesar disso, o transporte hidroviário em nosso país é pouco utilizado. Vocês podem acessar em temas a opção hidrovias. Vamos selecionar político e verificar quais são os principais trechos navegáveis no Brasil. Em outros trechos, nossos rios apresentam um enorme potencial hidrelétrico. Onde que predomina esse potencial hidrelétrico? Então, aqui na região Centro-Sul, nós temos um grande potencial hidrelétrico. No norte, nós também temos um potencial, só que ele é subutilizado. No conteúdo Multimídia Brasil, Características Naturais, vocês também encontram mais informações sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Então, aqui você vai conhecer características da bacia amazônica, né? Com imagens, bacia do Atlântico Norte, o Amapá ali, pegando um pedacinho do Amapá, do Atlântico Nordeste, bacia do Tocantins, todas com imagem e mapinha de localização. A São Franciscana, Atlântico Leste, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, então essa foto aqui é do Rio Paraná, e a bacia do Uruguai e Atlântico Sudeste, ok? Aguardo você logo mais no chat para falarmos sobre as bacias hidrográficas brasileiras e as suas características. Obrigada, até mais.